Começamos com Jess, uma mãe loira estressada consolando seu filho Tommy após um pesadelo, enquanto arruma um iate de brinquedo virado. Nível de presságio máximo. Jess está esfregando tinta azul do chão, vivendo o auge da ansiedade suburbana, antes de fazer as malas às pressas. Ela passa por uma placa charmosa de Sunshine of the State e chega a um iate chamado Triangle, onde conhece Greg e sua tripulação de navegação totalmente preparada. Sally traz sua amiga Heather como um esquema óbvio para o Greg, o que é o equivalente humano a um troféu de participação e extremamente constrangedor. Jess abraça Greg e pede desculpas por estar exausta, emitindo sinais de alerta dignos de um cruzeiro que promete ser uma furada. Jess tira um cochilo e sonha que vai parar numa praia com o cabelo todo bagunçado. Em termos cinematográficos, isso significa: você deveria ter ficado em casa. Ela acorda assustada, e a Heather desce para ver como ela está, enquanto Downey cuida do bronzeado como se estivesse em um comercial de resort de luxo. Victor questiona a conexão Wi-Fi mental da Jess, dizendo ao Greg que ela simplesmente ficou offline por 20 segundos quando perguntaram sobre o filho dela. Greg deixa Jess assumir o comando do barco, ignorando completamente sua exaustão óbvia e aquele olhar vago e preocupante de quem não está mais presente. Heather reclama da amizade entre Greg e Jess, provando que ela definitivamente não vai ganhar nenhum concurso de simpatia nessa viagem. Victor issa as velas e revela que ele é basicamente um fugitivo vivendo no barco do Greg. Greg reclama que seus amigos vivem tentando arranjar pretendentes para ele, ressaltando que Jess, na verdade, parece estar bem desconfortável. Jess se sente culpada por deixar Tommy, que é autista e adora sua rotina, enquanto Greg diz que ela é apenas uma boa mãe precisando de uma folga. O vento cai subitamente para zero absoluto, e uma nuvem de tempestade sinistra, parecida com uma mancha de tinta, chega para acabar com a festa. A tripulação percebe que está condenada quando o céu escurece e a luz do dia é permanentemente cancelada. Greg tenta desesperadamente falar com a guarda costeira pelo rádio antes que a tempestade sufoque o iate como um cobertor molhado. Pânico total. O iate é castigado por ondas dignas de monções. Victor corta as velas e as cabines ficam cheias de água. O oceano vira o iate como se fosse um brinquedinho de banheira, jogando todo mundo na água e mandando a Heather tirar férias permanentes em outra dimensão. Os sobreviventes esperam sobre o casco virado, parecendo ratos de mar ensopados e infelizes, até que Jess nota um som de estrondo. Saindo da névoa ofuscante, um enorme transatlântico chamado Aeolus aparece. Nada suspeito, imagina. Eles embarcam no navio de cruzeiro totalmente deserto, e a Jess logo sente que tem algo de errado. Eles vagueiam pelos corredores mal iluminados em busca do capitão, deixando seu iate destroçado à deriva como um pedaço de madeira qualquer. Enquanto caminham por corredores idênticos e sombrios, Jess afirma que reconhece o lugar, o que é exatamente o momento em que eles deveriam ter dado meia volta. Eles descobrem que a nave foi batizada com o nome do pai de Sísifos, o cara amaldiçoado a rolar uma pedra montanha acima para sempre. Eu adoro metáforas sutis. Victor encontra milagrosamente as chaves da casa de Jess neste navio fantasma, provando que o universo tem um senso de humor terrível. Eles encontram uma sala de jantar cheia de comida fresca, porque navios fantasma abandonados sempre oferecem um buffet de boas-vindas de cortesia. Jess avista alguém nas sombras, e Victor sai correndo sozinho para a escuridão como um verdadeiro gênio. A Jess não para de reclamar do seu déjà vu, irritando profundamente o resto do grupo que só quer curtir um pouco. Eles entram em uma suíte com um Go to Theater, escrito no espelho com um fluido vermelho cor de ketchup. Claramente uma avaliação 5 estrelas. Greg ignora a arte bizarra do espelho, achando que é uma brincadeira de marinheiros entediados. Um verdadeiro mestre do instinto de sobrevivência. Greg vai embora pedindo desculpas para Jess, enquanto Sally ignora casualmente umas manchas bem suspeitas no chão. Sally finalmente liga os pontos, percebe o rastro de líquido vermelho e o segue até o teatro. Jess descobre que o buffet apodreceu, e Victor a ataca do nada. Ela o manda para um castigo eterno, cutucando o ferimento na cabeça dele em legítima defesa. Jess corre para o teatro e encontra Greg vazando pelos poros. Ela o acusa de tê-la marcado com um vocabulário que com certeza faria esse vídeo ser desmonetizado. Sally é atingida por um atirador invisível,
e Jess entra no modo heroína de ação, entrando na cozinha na ponta dos pés para pegar uma faca de chefe gigante. Um estranho mascarado usando macacão brinca de gato e rato com Jess, acabando por nocauteá-la com a ponta pesada de sua boomstick. Jess revida, desarma o atacante e dá um upgrade no inventário, pegando um machado de incêndio para subir o nível de seus atributos de combate corpo a corpo. Jess empurra seu oponente mascarado por cima do corrimão direto para o oceano. Batalha contra o chefão vencida, ou é o que ela pensa. Jess ouve um gramofone, entra em transe na frente do espelho e, ao olhar para fora, vê seus amigos novamente no iate virado. Bem-vindos ao loop número 2. O disco pula, e Jess corre por aí vendo sua versão do passado repetir exatamente as mesmas conversas, como um NPC bugado. Ela ouve a história de Sísifo de novo e, sem querer, deixa as chaves caírem, alertando sua versão do passado. Que mancada, hein? Jess entra na ponta dos pés no banheiro, escondendo-se ao perceber que é ela mesma o fantasma que assombra o navio. Ela corre para o convés, vê as gaivotas fazendo um banquete com um hóspede que já passou do prazo de validade, e fica boquiaberta de horror. Jess esbarra em Victor e tenta explicar o loop temporal, mas acaba parecendo uma completa lunática. Victor se recusa a acreditar que existem 2 Jesses a bordo, ou que todos estão com passagem marcada para o andar de cima. Jess empurra Victor por frustração, e ele acaba acidentalmente com a cabeça espetada em um gancho na parede. Opa! Fogo, amigo! Jess escuta, sem ser vista, sua versão do passado reclamando do filho autista. Jess encontra um vestiário cheio de bilhetes idênticos dizendo: se eles embarcarem, acabe com todos. E percebe que é ela mesma quem está escrevendo aquilo. Ela encontra uma grade cheia de dezenas de seus próprios medalhões perdidos, o que prova que ela faz isso há muito tempo. O relicário dela cai na pilha, então ela se arma com uma boomstick e um saco de munição. Jess confronta o ferido Victor e tenta mudar a linha do tempo mantendo sua sósia na mira de uma arma. Os 2 Jesses se encaram, mas o sósia, espertamente, dá meia volta e vaza. Jess tenta avisar Sally e Downey que eles mudaram o padrão, mas o vilão mascarado começa a abrir fogo. Downey exige que Jess faça sentido de tudo aquilo, ignorando completamente a realidade do cruzeiro em loop infinito em que eles estão. Jess deixa Downey e Sally com o equipamento, apenas para descobrir que Victor resolveu tirar uma soneca permanente no fundo do mar. A sósia de Jess se aproxima de Downey parecendo uma vilã de filme de terror coberta de tinta vermelha. A desequilibrada desfere 2 golpes em Downey e esfaqueia Sally, provando que ela não está nem um pouco interessada em fazer parte do time dos amiguinhos. Sally rasteja freneticamente por corredores banhados em luz vermelha, subindo escadas para escapar. Jess persegue Sally, que descobre uma pilha horripilante de seus próprios modelos idênticos, todos offline. Jess tenta consolar Sally, que está partindo desta para melhor, insistindo que não foi ela quem desferiu as facadas. Jess percebe que o barco só vai reiniciar se todo mundo fizer logout, então ela deixa a Sally partir dessa para uma melhor no buffet de gaivotas. Ao perceber a verdade sombria, Jess decide que o único jeito de sair dessa é encarando tudo de frente. Ela tenta parar o motor da nave jogando uma barra de metal na máquina, como se fosse uma pessoa totalmente sensata. Jess assiste aos eventos se repetirem mais uma vez, vendo Victor ser empalado pelo seu mais novo clone. Ela arrasta o corpo de Downey para o banheiro e usa seus fluidos vitais para escrever Go no espelho, criando seu próprio escape room. Ela joga Downey borda afora e arrasta o corpo de Greg, preparando meticulosamente o palco para o próximo loop. Jess veste um macacão escuro e coloca um saco na cabeça, abraçando de vez a sua era de vilã. Jess, de capuz, encurrala Greg no cinema com o cano da arma apontado para ele. Greg implora por sua vida, mas Jess explica que precisa cancelar as assinaturas deles para reiniciar o loop e voltar para o seu filho. Ela marca o Greg da varanda, completando a checklist da tragédia. Os 2 Jesses jogam um esconde-esconde de alto nível, que termina com o Who de Jess levando uma bela surra. Eles lutam no convés, desviando de explosões e arremessando armas em um épico, embora confuso, duelo de espelhos. Sua sósia exige saber quem ela é, e Huda de Jess grita que precisa dar um fim em todos eles para salvar seu filho, logo antes de ser jogada borda fora. Jess vai parar em uma praia ensolarada,
despertando de seu pesadelo náutico. Ela cambaleia pela estrada, acabando por correr todo o caminho de volta até o seu pacato bairro suburbano. Ela olha pela própria janela e vê a si mesma gritando com o Tommy. A sósia estressada grita com o Tommy por ter derramado tinta, deixando claro que ela definitivamente não vai ganhar o prêmio de mãe do ano. Jess toca a campainha para distrair sua sósia e então pega um martelo no galpão. Jess dá uma pancada de despedida com um martelo na sua sósia abusiva enquanto Tommy assiste. Que exemplo de parentalidade! Ela recupera seu relicário. Jess enfia o dublê offline em uma bolsa de viagem, joga no porta-malas e vai embora com Tommy, prometendo ser boazinha. Uma gaivota bate no para-brisa dela, então ela encosta para dar um fim no passageiro indesejado. Ela joga aquilo em uma pilha enorme de gaivotas vencidas, provando que essa cena da praia também faz parte do loop. Distraída, ela acaba batendo em um caminhão. A batida manda o Tommy para o andar de cima, e o porta-malas abre revelando a Jess, que já bateu as botas. Nossa Jess assiste a tudo de camarote, completamente aos pedaços. Um motorista de táxi esquelético, que definitivamente não é a morte disfarçada, oferece a ela uma carona até o porto. Ela aceita a carona, conta para o Victor que deixou o filho na escola e volta direto para a mesmíssima cena de abertura. Ela sobe no iate e pede desculpas a Greg, reiniciando todo o pesadelo do zero. Uma gaivota voa em direção ao céu nebuloso e finalmente a tela se apaga.